Olá! Hoje o nosso papo é sobre um assunto que, olha, tá em todo lugar: criptomoedas. Mas sabe, a gente vai um pouco além daquele barulho todo da especulação para entender de verdade como essa tecnologia tá quietinha ali no canto dela, construindo as bases de um sistema financeiro completamente novo. Então, bora lá mergulhar nisso. Para começar, dá uma olhada nesse número aí: 3,57 trilhões de dólares. É isso mesmo. Esse é o tamanho do mercado cripto hoje. E para colocar isso em perspectiva, pensa que isso é maior que a economia inteira de países como o Reino Unido ou a Índia. É um número assim absurdo, né? E deixa claro que a gente não está mais falando de um nicho de tecnologia. Não, não. A gente está falando de uma força econômica global de verdade. E aí vem a pergunta, né? Como é que a gente chegou até aqui? E mais importante, o que isso significa para o futuro das finanças? Porque o ponto não é só o dinheiro, sabe? É a história por trás desse valor todo. É a revolução que ele representa. Vamos entender juntos como essa tecnologia está virando o mundo financeiro de cabeça para baixo. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa mapear esse novo universo. É essencial entender quem manda no jogo e como esse mercado está organizado hoje em dia. Olha só que interessante, a gente ouve falar de milhares de criptomoedas diferentes, né? Mas o Bitcoin ainda é o rei do pedaço. Sozinho, ele representa quase 60% de todo o valor desse mercado gigantesco. Ele não foi só o primeiro, ele continua sendo a coluna vertebral de todo esse ecossistema. Mas claro, o universo cripto é muito maior que isso. Além do Bitcoin, a gente tem outros gigantes. O Ethereum, por exemplo. Imagina ele como um supercomputador mundial que roda os contratos inteligentes. Pensa nisso como acordos digitais que se cumprem sozinhos, sem precisar de ninguém no meio. E tem também o Tether, que é uma stablecoin. A ideia dela é simples, vale sempre a mesma coisa, como uma ponte direta para o dólar. Cada um deles tem um papel super importante e bem diferente. Beleza. Agora vamos falar de uma das promessas mais fortes do mundo cripto, que é a tal da inclusão financeira. A ideia de levar serviços bancários para quem hoje está totalmente fora do sistema tradicional. Olha esse dado do Banco Mundial: 1,7 bilhão. Esse é o número de adultos no mundo sem acesso a uma conta bancária simples. É gente pra caramba, quase um quarto de toda a população adulta do planeta. E aí que a cripto entra com uma solução muito direta. Se a pessoa tem um celular, ela pode ter acesso a serviços financeiros. E essa comparação aqui mostra a diferença na prática, no dia a dia. Pensa em milhões de famílias que dependem do dinheiro enviado de parentes que trabalham fora. Com o sistema antigo, é caro, demorado, leva dias. Com cripto, o processo vira algo quase instantâneo e com um custo, olha, irrisório. E isso não é só uma melhoria, é uma mudança de vida, de verdade. E não para por aí. Temos também o crescimento explosivo do que a gente chama de finanças descentralizadas, ou DeFi. A ideia é genial. É como ter um sistema bancário, mas sem os bancos. Empréstimos, rendimentos, tudo acontece direto entre as pessoas de forma automática. E o volume de dinheiro nessas plataformas, o valor total bloqueado, só cresce. As projeções passam fácil dos 120 bilhões de dólares. É impressionante. Ok, agora a gente vai para um outro conceito que é de explodir a cabeça. Vamos ver como essa tecnologia não quer transformar só o dinheiro, mas basicamente tudo que a gente considera que tem valor. Esse conceito é a tokenização. A ideia é simples, mas o impacto é gigante. Imagina pegar qualquer coisa do mundo real, um imóvel, uma obra de arte, e criar um certificado de posse digital para ela. Isso permite que a gente pegue algo que antes era uma coisa só, tipo um prédio, e divida em milhares de pedacinhos digitais. E esses pedacinhos podem ser comprados e vendidos por qualquer pessoa de forma muito fácil. E como é que isso funciona na prática? Bom, é bem direto. Primeiro, se escolhe o ativo, por exemplo, um prédio. Depois, se criam os tokens digitais para representar a propriedade daquele prédio. E pronto! Esses tokens podem ser negociados numa blockchain 24 horas por dia, 7 dias por semana, no mundo todo. Pensa na quantidade de gente que agora pode participar desse mercado. E o potencial disso é de cair o queixo. O Boston Consulting Group, que é uma das maiores consultorias do planeta, estima que esse mercado de ativos do mundo real tokenizados pode chegar a 16 trilhões de dólares até 2030. Não é pouca coisa. A gente está falando de uma mudança radical na forma como a gente negocia valor.
E a gente já viu um exemplo disso que ficou super famoso. Lembra daquela obra de arte digital do artista Beeple, que foi vendida por 69 milhões de dólares como um NFT? Pois é, aquilo foi um marco. Mostrou para o mundo como a tokenização pode mudar completamente as regras do jogo sobre valor e propriedade, começando pelo universo da arte. Mas claro, nem tudo são flores. Uma tecnologia com tanto poder de transformação também traz um monte de desafios. Então, agora é hora de um pequeno choque de realidade e de olhar para os obstáculos que ainda estão no caminho. O primeiro desafio, e talvez o mais óbvio, é a volatilidade. Essa imagem de montanha-russa não é nenhum exagero. Os preços sobem e descem de uma forma maluca. A gente viu quedas de 70% em 2022 e depois recuperações incríveis. É sem dúvida um mercado de altíssimo risco que pede muita, mas muita cautela. E além dessa sobe e desce, tem outros obstáculos importantes. Segurança é um ponto crítico. Bilhões já foram perdidos em ataques de hackers. Tem também a incerteza regulatória, porque os governos ainda estão quebrando a cabeça para saber como lidar com tudo isso. E claro, a questão ambiental, né? Principalmente o alto consumo de energia de algumas das redes mais antigas. A boa notícia é que a própria indústria está correndo atrás para resolver esses problemas. Um exemplo fantástico é o da Ethereum, a segunda maior cripto. Eles fizeram uma atualização gigante no sistema deles e conseguiram reduzir o consumo de energia em mais de 99%. Isso mostra que existe sim um caminho para um futuro mais sustentável para essa tecnologia. Então, tá, depois de tudo isso, para onde a gente está indo? Vamos fechar o nosso papo olhando para o futuro e para como esses dois mundos, o das finanças tradicionais e o mundo cripto, estão aos poucos começando a andar juntos. Tudo indica que o futuro vai ser híbrido. Não é uma questão de um sistema destruir o outro, mas sim de uma fusão. A gente já vê bancos usando a tecnologia blockchain para serem mais eficientes, ao mesmo tempo que produtos cripto, como os ETFs de Bitcoin, entram de vez no mercado financeiro tradicional. As coisas estão se misturando. E, para a gente encerrar, fica uma última reflexão. Essa frase é forte. Ignorar essa revolução é como ter ignorado a internet lá nos anos 90. A gente está, de fato, no meio de uma mudança tecnológica gigantesca que pode redefinir o que é dinheiro, como se investe e quem tem acesso a isso tudo. A grande pergunta que fica no ar é: será que estamos prestando a devida atenção?